Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui é a gente mostrar o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. A nossa convidada é a deputada Lohana, do PV. Vamos falar da atuação dela em defesa da educação, como o fortalecimento das universidades estaduais, da lei aprovada na Assembleia de Minas de proteção às mulheres vítimas de violência política. A deputada sofreu ameaças e também da atuação dela como vice-líder da oposição aqui na Assembleia. A gente está aqui para a gente falar um pouco do seu trabalho, das suas prioridades. Olha só, a deputada Lohana foi a vereadora mais votada de Divinópolis, no Centro-Oeste. É uma deputada bastante nova, tem apenas 28 anos, né? E já chama atenção, assim, o número grande de requerimentos que a senhora faz apresentar, de projetos de lei já apresentados. Passados já alguns meses desde a posse, eu te pergunto, você já está mais confortável assim no papel de deputada? De fato, esses 8 meses como deputado, 9 meses como deputado estadual tem sido equivalente a uma vida. Parece um período de muita aprendizagem, um período de muito trabalho também, um período em que a nossa equipe teve a oportunidade de estar junto com a assessoria da casa, que é muito competente, com as assessorias dos outros parlamentares, para que a gente conseguisse produzir o melhor trabalho possível para o povo mineiro nesse período. Gostei muito que você começou sua fala falando sobre o número de requerimentos que a gente protocolou, porque eu valorizo muito a função fiscalizadora do Legislativo. Entendo que dentro de legislar, representar e fiscalizar, que são as nossas 3 funções, a de fiscalizar é a principal e é que eu levo mais a sério. Então é algo que, de fato, é algo que eu considero um destaque do nosso trabalho e tem muito a ver com a competência da equipe que eu escolhi para me acompanhar durante o mandato. Os requerimentos são pedidos de providências, né? De informação. Informações, cobranças, né? Para que o Executivo atue de forma adequada, né? Exatamente. É o poder fiscalizador da Assembleia. A deputada também tem muitos projetos e a pauta importante da senhora é ligada à educação. Eu vou falar de alguns pontos aqui ligados à educação e aí você fala, destaca o que você acha mais importante. O fortalecimento das universidades estaduais, em especial a UENG e a Unimontes. Quais os gargalos hoje das universidades estaduais? É importante que a gente lembre ao povo mineiro que o governador Romeu Zema, em 2018, quando propõe seu primeiro plano de governo, coloca no plano a proposta de privatizar a UENG. A UENG, que hoje em todas as suas unidades, teve várias que foram recentemente estadualizadas. Então ele propõe um retrocesso dentro de uma conquista que é muito recente e é muito sensível para o povo mineiro. Na minha cidade, Divinópolis, por exemplo, eu me recordo plenamente quando a UENG foi estadualizada, uma cerimônia dos alunos rasgando boletos e muita comemoração e muita felicidade pela oportunidade de estudar numa universidade pública de qualidade dentro do município e isso impactando toda a região, já que várias cidades pequenas orbitam em torno de Divinópolis, especialmente quando a gente fala de acesso à educação e saúde. Então, o fortalecimento da UENG, lutar pelo fortalecimento da UENG e da Unimontes, é uma resposta direta aos planos e aos projetos de um governador que foi eleito com a proposta de privatizar a educação superior do Estado. A gente sabe que Minas Gerais se destaca pelas universidades públicas, tanto as federais quanto as estaduais, mas num plano e num projeto de desmonte, resistir a tudo isso exige muita luta e muita força. E é esse compromisso que a gente tem, com uma atenção aos servidores, aos professores, técnicos administrativos, aos terceirizados, a todos que compõem o dia a dia de trabalho da universidade, mas uma atenção que eu entendo que a gente está pautando pela primeira vez com a profundidade necessária, aos alunos também, à permanência estudantil, ao fato de que os alunos devem conseguir entrar, ter acesso à universidade, e aí as cotas, o SISU, o Enem foram processos importantes para garantir a entrada e o acesso, mas tem que ter o direito de permanecer também. Não dá para a gente continuar considerando normal que os alunos entrem, façam 1 ano e meio, 2 anos de curso e saiam. Não porque mudaram a opção profissional, isso é legítimo, faz parte da vida, mas saiam porque não conseguem permanecer na universidade devido aos custos para ficar e para estudar. Então a gente tem uma luta pelos restaurantes universitários, pelas bolsas permanências, que envolvem auxílio alimentação, auxílio aluguel, auxílio transporte, e a gente tem essa luta junto ao Estado de Minas Gerais. Outra pauta que tem sido recorrente, né, na Comissão de Educação é a proposta do governo de municipalizar as escolas, passando a responsabilidade do ensino fundamental
apenas para os municípios. O que a senhora acha disso também? André, essa pergunta é uma pergunta de $1 milhão. Porque a gente sabe que a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, ela diz que prioritariamente o ensino municipal é função, o ensino dos anos iniciais do ensino fundamental é função dos municípios. Mas ela usa a palavra prioritário, ela não usa a palavra exclusivo. Portanto, eu entendo que em algum momento a gente precisa se acostumar com isso, nós teremos que discutir sim a municipalização. Mas o momento não é agora e não é partindo de municípios que sequer conseguiram atingir a universalização da educação infantil. Esse é o caso, por exemplo, de Divinópolis. Eu fui vereadora, presidi a Comissão de Educação e nós conseguimos barrar a municipalização lá com uma mobilização muito importante do sindicato. O Sindut participou e mobilizou a sociedade. O sindicato municipal, o Sintran e o Sintende também participaram e mobilizaram, e a gente conseguiu sensibilizar os outros vereadores e o próprio prefeito e a vice-prefeita do município para que a municipalização não fosse à frente. Mesmo com recursos repassados do governo do estado aos municípios? Qual que é o aspecto? Você olha uma cidade igual a Divinópolis, por exemplo, que sequer universalizou a educação infantil. A gente começou a atender o público a partir de 2 anos agora, há 1 ano atrás. E mesmo o público a partir de 2 anos, nós tivemos uma fila de espera de crianças de mais de 500 crianças. A gente não atende a partir de 1 ano e meio, a gente não atende a partir de 1 ano e a gente não atende a partir de 6 meses, que é o que o Plano Nacional de Educação prevê quando a gente está falando de educação infantil. Isso é muito sério e tem um impacto direto na vida das famílias. Se a mãe não consegue uma vaga de creche sequer meio período, a gente nem está falando da educação infantil em período integral, que seria o ideal para as famílias e para as mulheres. Sequer meio período a gente consegue atender a partir de 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano, 6 meses, que é o ideal para que a mulher consiga trabalhar, como que a gente vai pegar obrigações que são do Estado hoje? Como que o município vai abrir mão daquilo que é obrigação exclusivamente sua, que é a educação infantil, para abraçar esses alunos que prioritariamente são deles, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas não exclusivamente deles? Não dá para a gente entender isso. Então, se o governo do estado quer municipalizar, e eu entendo que faz sentido dentro da Lei de Diretrizes e Bases, que ele comece pensando nos municípios que já universalizaram a educação infantil, tendo atenção ao servidor, porque o servidor também tem uma questão muito séria. Dentro da municipalização, existem professores que os concursos para os quais eles prestaram vão simplesmente deixar de existir a finalidade. Não vai ter mais que dar aquela disciplina, porque vai ser juntado aos professores da rede municipal e pode ser que os da municipal já consigam atender. Então, tem um desrespeito muito grande às carreiras, que é inadmissível também. Então, a gente entende que falar de municipalização vai ter que acontecer em algum momento, mas isso tem que ser feito com respeito ao servidor e partindo pelos municípios que já universalizaram a educação infantil. Perfeito, deputada. Vamos falar de uma vitória das deputadas aqui da Assembleia, que foi a aprovação da lei de enfrentamento ao assédio e à violência política contra as mulheres. Acho importante o pessoal de casa saber que muitas vereadoras e deputadas vêm sendo ameaçadas recorrentemente, inclusive você. Eu queria que você contasse um pouco isso. E essa lei, né, é uma resposta a isso. Muitas estão andando com escolta policial, não sei se é o caso também, eu queria que você falasse. Essas ameaças vêm do mesmo grupo? Como é que o poder público está lidando com isso? Como é que o poder público está ajudando vocês nesse sentido? Tem 2 aspectos muito interessantes sobre essa questão das ameaças que a gente recebeu e que eu tenho feito questão de destacar onde eu falo sobre esse assunto. Primeiro que é a 4ª ameaça que eu recebo, André. Então, infelizmente, o coro já ficou mais grosso. Na primeira ameaça eu fiquei muito mais assustada, minha família ficou muito mais assustada, meu marido muito assustado, minhas amigas, todos que me amam e estão ao meu entorno muito assustados e eu, especialmente, extremamente assustada e cheguei a interditar o meu trabalho por alguns dias na primeira ameaça. Depois a gente vai entendendo que, infelizmente, a violência parece que ela é parte essencial de quando a gente está falando do enfrentamento que as mulheres fazem simplesmente para existir na política. Isso é inaceitável. A gente não pode entender isso como um fato posto, um fato dado e dizer, bom, é assim, vai ser sempre assim. A gente tem que fazer esse enfrentamento e a aprovação desse projeto é uma forma de fazer esse enfrentamento e de dar uma resposta. Os 2 aspectos que eu considero importantes de dizer é que a gente tem um processo de violência política de gênero acontecendo por todo o país. Mas em Minas Gerais há um aumento e um afunilamento específico. Quando a gente joga uma lupa sobre o estado, a gente percebe que percentualmente tem mais parlamentares ameaçadas aqui, a gente percebe que as ameaças são mais violentas, são mais descritivas, envolvem a nossa família, envolvem os nossos assessores. O meu e-mail de ameaça tem um trecho que fala que vai matar a minha equipe, toda a minha equipe, e aí usa 2 palavrões para falar sobre orientação sexual
sexual das pessoas que compõem meu gabinete e sobre o comportamento sexual das pessoas que compõem meu gabinete. Vocês acham que isso vem do mesmo grupo, né? As deputadas ameaçadas são similares às ameaças? Sim, são similares e isso tem a ver com o que eu estou dizendo sobre ter um foco sobre Minas Gerais. A gente tem um grupo de extrema-direita organizado hoje no nosso estado. E por que eu tenho dito isso? Não é um ataque contra mulheres. Se fosse um ataque contra mulheres, as outras parlamentares da casa também teriam sido ameaçadas. E não é um ataque também contra a esquerda, porque se fosse um ataque contra a esquerda, os deputados homens de esquerda, como o deputado Ulisses, que é o nosso líder, ou o deputado Dr. Jean, líder da minoria, também teriam sido ameaçados. Esse é um ataque contra mulheres de esquerda, contra mulheres progressistas, mulheres que ousam fazer oposição, mulheres que ousam fazer o debate de direitos, mulheres que não vêm de famílias políticas, já que a gente percebe que boa parte das mulheres mais à direita, isso digo com todo o respeito, são várias minhas amigas, vêm de famílias políticas, mas nós da esquerda normalmente não. Normalmente a gente vem de movimento social, normalmente a gente vem da mobilização estudantil, a gente vem da mobilização sindical, então a gente não tem aquele respaldo e aquelas costas que nos protegem de todo um histórico familiar político. A outra coisa importante que eu acho dizer, somando a isso de que vem de um mesmo grupo e esse grupo é organizado e capilarizado em Minas, é que a polícia tem obrigação de dar respostas, não porque a gente é deputado ou porque a gente é vereadora, não é por isso, mas é porque quando a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público, eles não conseguem dar respostas a ameaças que mulheres em posição de poder estão sofrendo, essas forças passam uma mensagem muito clara e muito triste para a mulher preta da periferia, que vê campanha todos os dias falando para ela abandonar o relacionamento abusivo dela, e ela está criando coragem para abandonar. Mas ela vê que nenhuma deputada branca, no espaço de privilégio, de poder, consegue as respostas, consegue a proteção. Já há algum indício de onde que vem isso? Houve uma operação do Ministério Público, ela aconteceu em Pirapora, e pegou o computador e os dados de um rapaz, um homem de jovem, de 30 anos, que está envolvido nesses grupos. A gente percebe, eu acessei esses fóruns, a gente percebe que esses fóruns estão capilarizados e tem pessoas de todo o estado. Mas eu repito, tem uma participação expressiva de Minas Gerais dentre os membros desse grupo. Então tem algo para a gente prestar atenção, porque de fato o palco da violência política de gênero é o Brasil inteiro, mas o protagonista é Minas Gerais. Perfeito. A aprovação dessa lei, então, é uma resposta a isso e a gente espera que tenha essa resposta, né? Sim, a gente espera que o Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Militar trabalhem para trazer respostas e punição dos culpados. A deputada é vice-líder do bloco de oposição aqui na Assembleia e eu quero tratar de dois pontos, de duas pautas que são prioridades para o governo Zema agora nesse semestre, que é o fim do referendo para privatizar a Copasa e CEMIG. E eu pergunto para a senhora, os deputados agora terão acesso a estudos, a especialistas que vão provavelmente vir aqui falar dentro desse amplo debate que a Assembleia vai abrir em função de privatizar a CEMIG e Copasa. Eu pergunto, a oposição está disposta a ouvir, está disposta a negociar de alguma forma isso? Andréia, a oposição sempre está disposta a negociar, a ouvir, a discutir. A gente pode fazer todo o processo, eu acho que isso é legítimo e faz parte. Mesmo dentro do bloco, não dá para dizer que todo mundo tem a mesma opinião sobre todas as estatais e que é uma coisa homogênea e que todos vão dizer a mesma coisa dentro do bloco. A gente tem uma perspectiva geral de que o bloco de oposição é um bloco de esquerda e a gente entende o papel estratégico que as estatais têm, especialmente quando a gente fala de setores como água, esgoto e energia. Então, acho que isso pode ser dito como uma opinião geral do bloco. Mas todos nós estamos dispostos a sentar, a conversar e ouvir. A PEC do referendo, na minha opinião, ela desnuda as dificuldades do governo Zema. E eu acredito que ele deixou gorduras na PEC já para prevendo o que vai ser cortado para poder dar margem para negociação. Então, por exemplo, eu duvido muito que a maior parte dos deputados, inclusive os da direita, os governistas, estão dispostos a votar um projeto que tira poder e autonomia da própria casa. Porque se você reduz o quórum para votação, se você sai da maioria simples e vai para apenas ter 50% mais um, que é o que eles querem, você está tirando o poder dos próprios deputados. Então, eu acho que seria muito estranho que deputados votassem e concordassem com uma proposta dessa forma, porque abrir mão do poder do deputado é abrir mão do poder do cidadão. A gente está aqui para representar parcelas da sociedade, né? Nós fomos eleitos para isso. Então, eu entendo que seria muito estranho e acredito que essa é uma parte do texto que o governo já colocou para poder ter margem para negociar. Em relação à PEC em si, a perspectiva de acabar com o referendo e retirar a escuta da população. Todos os argumentos do governo são péssimos, todos os argumentos do governo não param de pé. Um argumento do governo, por exemplo, é que a população já está representada pelos seus representantes eleitos, que são os deputados, e que não precisaria haver uma
um referendo para poder ouvir e fazer essa escuta do que a população pensa. Primeiro, que quando a Constituição de 88 foi escrita, ela colocou os mecanismos de participação direta junto com os mecanismos de participação indireta. A gente tem a democracia representativa através dos deputados e deputadas, mas a gente manteve as iniciativas de participação direta, como plebiscito, como referendo, como projetos de lei de iniciativa popular. Então, a Constituição não entende que os mecanismos de participação direta se sobrepõem ou tornam menos importantes os mecanismos de representação indireta através do parlamentar. Eles coexistem e eles devem coexistir. A gente teve avanços importantes no Brasil, como a lei da ficha limpa, que vieram de mecanismos de participação direta da população. Outros referendos já foram feitos, outros plebiscitos já foram feitos. Então a gente defende o referendo e o plebiscito e a gente percebe como uma fragilidade exposta do governo, como uma fratura exposta mesmo, a perspectiva de tirar a escuta popular. Porque se a gente for no ponto de ônibus e perguntar para o cidadão se ele é a favor de vender a CEMIG, o cidadão provavelmente vai dizer que não. A maior parte do povo mineiro não vê com bons olhos a privatização dessas empresas, o governo sabe disso e por isso o governo quer colocar um tampão na boca do cidadão. Olha, outro ponto que é importante para o governador Zema nessa legislatura e agora nesse semestre é aderir ao regime de recuperação fiscal, fazer com que o Estado faça adesão ao regime de recuperação fiscal, deputada, para dar conta de uma dívida que o Estado tem com a União de mais de 160 bilhões de reais. Para isso, o governo quer o aval da Assembleia. Agora, o governo federal já sinaliza um novo formato desse regime, que prevê uma flexibilização maior das contrapartidas, que seriam as privatizações de empresas públicas e também permitir recomposição salarial de servidores públicos, que eram pontos que antes estavam sendo mais duros no outro governo, né? No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso muda a posição sua ou a posição do bloco de oposição agora em aderir ao regime de recuperação fiscal? André, a primeira coisa que a gente precisa pontuar é que, assim, falando sobre mim, falando pessoalmente, eu sou uma pessoa de centro-esquerda, sou moderada e eu entendo que o ajuste fiscal é importante, as contas fecharem é importante e a gente não pode sair tendo desrespeito com as contas públicas para poder fazer o plano que o governo quer, independente do governo da vez. Então, a gente vai ter que enfrentar de frente essa situação fiscal do Estado em algum momento com a seriedade, com a discussão robusta que essa situação merece. O ponto também é que as alterações propostas pelo governo federal ainda não foram aprovadas em lei. Então, hoje elas são sugestões. São sugestões importantes, são avanços importantes. A gente vê com bons olhos não colocar estatal como venda de estatal como contrapartida para poder fechar as contas, por exemplo, é muito importante. Um aumento da margem para poder ampliar o serviço público dentro de setores essenciais como saúde, segurança, também vemos com bons olhos e consideramos importante. A questão de permitir o reajuste para os servidores, mesmo dentro do regime, que é um direito dos trabalhadores no serviço público, no serviço privado. A gente não pode admitir que as pessoas percam poder de compra ano a ano e que as recomposições inflacionárias não sejam feitas, que os planos de cargos e salários não sejam cumpridos. Mas o que a gente entende é que, primeiro, para que a gente possa permitir uma mudança de opinião ou não, essas sugestões têm que ser aprovadas em lei pelo governo federal. E o governo está com uma pauta muito extensa de votação no Congresso. Agora a gente está com a questão do fundo de participação em pauta, a gente tem a segunda parte da reforma tributária, tributação por patrimônio e por renda. Então tem muita coisa acontecendo no Congresso, mini reforma eleitoral, código eleitoral, muita coisa ocupando o dia a dia do Congresso e a gente tem dúvidas se essas alterações vão ser aprovadas esse ano ainda. E aí, o governo Zema caminha de forma descompassada com o governo federal, talvez por questões políticas e por não querer ter um alinhamento mais próximo e não entender que a eleição acabou. A eleição acabou e os dois chefes do executivo têm que conversar. Tem que conversar porque durante 4 anos vão ter que trabalhar juntos pelo povo de Minas Gerais e pelo povo brasileiro, no caso do presidente. Então, eles têm que conversar para que a adesão ao regime de recuperação fiscal ela aconteça no momento em que a gente possa usufruir das melhores condições já apresentadas como sugestões pelo governo federal. A Secretaria Nacional da Fazenda tem pressionado o governo de Minas e a gente sabe disso, porque precisa colocar essas contas em dia e, de fato, a situação fiscal do Estado precisa ser enfrentada. A gente precisa falar sobre esse bode na sala, que é as contas de Minas Gerais, que são as contas de Minas Gerais. Mas a gente precisa fazer isso de uma forma melhor alinhada e eu acredito que esse descompasso político e as constantes provocações que o governador faz ao presidente dificultam que esse alinhamento aconteça, colocar arestas numa situação que tinha tudo para ficar redondinha.
Perfeito. A deputada é vice-presidenta da Comissão de Cultura e, recentemente, o governador já sancionou a lei aprovada aqui na Assembleia, que altera o Sistema Estadual de Cultura, e a ideia é descentralizar as ações de cultura no Estado, exatamente para favorecer, né, as pessoas do interior, os projetos culturais do interior. Isso foi um avanço, né? Foi um grande avanço, André, e eu tenho brincado que é a única pauta boa que o governo Zema mandou aqui para casa até agora. O projeto do Decentro, ele vem para atender os movimentos sociais, os fazedores de cultura, quem está na ponta, nos pequenos municípios, e está cobrando que a gente consiga, de fato, descentralizar e capilarizar o recurso. A receber o projeto na Comissão de Cultura foi motivo de muita alegria para a gente, porque hoje o que a gente tem são 89% dos recursos do Fundo Estadual de Cultura sendo distribuídos para menos de 200 municípios. Geralmente os maiores, né? Os grandes centros. Os maiores, região metropolitana, e as grandes cidades que a gente tem pelo interior, como Berlândia, como Montes Claros, e a gente precisa garantir que essas cidades recebam recurso, é óbvio, mas a gente precisa capilarizar para que o recurso do fundo chegue até Serra da Saudade, até Itatiaia-Sul, até São Gonçalo, até os menores municípios que nosso estado tem. Minas tem 853 municípios, todos pagam impostos e todos têm que ser contemplados pelas políticas públicas. Então, o projeto, ele coloca alguns mecanismos muito interessantes para estimular que os municípios pequenos recebam o recurso. Então, por exemplo, a renúncia fiscal pode ser maior por parte do Estado quando a empresa aprovar um projeto numa cidade que nunca teve um projeto aprovado, ou para garantir o recurso para um grupo de reinado, para um grupo que vem de uma cultura originária. Então, é muito importante, a gente viu com muitos bons olhos, nós melhoramos o projeto na comissão, depois de audiência pública, de escuta, a gente tem que ouvir para legislar com qualidade, né? E foi feito um acerto, um acordo importante também nos trâmites do debate do Decentro sobre o contingenciamento. Porque hoje o governo do estado, até pela perspectiva do governador Romeu Zema, né, que é de estado mínimo, não aporta recursos do Fundo Estadual de Cultura. A maior parte do recurso do fundo vem das contrapartidas dos editais que os próprios fazedores conquistam. Então, um fazedor de cultura aprova um edital com uma grande empresa, por exemplo. Ele tem que mandar de contrapartida 20%, 15% para o fundo. Esse dinheiro foi o próprio fazedor de cultura que conquistou. E o estado, de forma autoritária, vem contingenciando esse recurso ano após ano. Ou seja, não abre edital, não executa o recurso. Então, a gente combinou com o governo, durante o debate do Decentro, que agora, na lei orçamentária, nós vamos colocar uma emenda importante para garantir que o recurso capitaneado pelos próprios fazedores não será contingenciado e terá execução obrigatória todos os anos. Então, essa é uma conquista importante, porque garante edital todos os anos. Deputado, do ponto de vista regional, né, do trabalho da senhora para a região centro-oeste, para Divinópolis, que é de onde a senhora vem, qual que é a prioridade? A prioridade em toda a região centro-oeste é a saúde. Em Divinópolis, a gente tem a prioridade para toda a região centro-oeste é a saúde. Em Divinópolis, a gente tem essa prioridade muito mais agravada. A saúde da cidade, que tem impacto em 53 municípios, tem caminhado a passos de tartaruga para que a gente seja gentil na forma de adjetivar. Como Divinópolis tem gestão plena da saúde, a maior parte dos municípios ao redor são municípios pequenos que não têm, os municípios dependem muito da cidade para exames básicos, para atendimento de urgência e emergência na nossa UPA, Unidade de Pronto Atendimento, para cirurgias no Hospital São João de Deus, que é o maior hospital da região e fica em Divinópolis. E a gente percebe que a prefeitura do município parece não ter a perspectiva da altivez da posição que ocupa e da importância para as vidas e para a segurança de tantas pessoas, de 53 municípios que dela dependem. Então a gente percebe, por exemplo, um prefeito segurando repasses da ordem de 15 milhões, como aconteceu esse ano, para o Hospital São João de Deus, que poderiam virar cirurgias para pessoas que estão nas suas casas em São Gonçalo, em Itaúna, em Nova Serrana, eu estou falando de cidades grandes, ao redor, que estão aguardando essas cirurgias, que estão aguardando esses atendimentos. Então a gente percebe que as dificuldades históricas e de infraestrutura, de organização da saúde da região, elas se somam a um comportamento bélico da atual prefeitura que não trabalha para poder de fato atender a população da região com a responsabilidade que deveria atender, já que como é sede de macro-regional de saúde, deveria ter um cuidado muito maior e uma responsabilidade muito maior com a vida das pessoas. A gente queria te parabenizar aqui também no programa, porque a senhora casou recentemente, né? Casei recentemente. Então, a gente tem uma fotos aqui pra gente mostrar. Ah, meu Deus! O Flávio é muito parceiro, é um marido muito companheiro, muito parceiro, entende a minha vida, a minha rotina, e isso é muito bom porque a gente está muito acostumado a ver mulheres estarem acostumadas a acompanhar homens com rotinas de trabalho difíceis, mas o contrário não é tão comum.
Não existem muitos homens dispostos a estar com uma mulher que tem uma rotina de 12, 14 horas de trabalho por dia, que dorme fora alguns dias da semana, que tem uma vida muito intensa, uma vida pública, né? O contrário é mais comum, a mulher tá mais sujeita socialmente a aceitar, até pela forma que a gente é criada e educada, que ainda tem muitos padrões de gênero, né? A aceitar esse tipo de vida. E o Flávio é um marido muito parceiro e que tá do meu lado sempre. Tem mais fotos aí pra gente mostrar. A minha família teme um pouco pela minha segurança. Sim. Minha madrinha que me criou, meu de primo amarelo, Walter, sua madrinha? Como que ela chama? Nini, eu chamo ela de Nininha, o nome dela é Tina. Que gracinha. O Dué, que é meu tio, que é filho dela, a minha sogra Juliana e o Flávio do meu ladinho ali. Sim. Eles têm um pouco de medo pela nossa vida e por tudo que a gente enfrenta, um pouquinho de temor mesmo por tudo que a gente enfrenta. E ninguém na minha família é político. Eu não tenho na minha família ninguém que foi vereador, ninguém que foi presidente de bairro. Então há uma estranheza de por que você está se submetendo a isso, andar com E é uma escolta. coisa nova para todo mundo, né? Para eles também, né? Mas eles entendem que eu tenho um papel importante a cumprir aqui, que tem muitas vozes que eram silenciadas e que estão sendo ouvidas através do nosso mandato. Tem muito orgulho, né? Eles provavelmente têm muito orgulho de você. Obrigada, acho que sim, estou trabalhando para que isso aconteça. Então, obrigada, deputada. Obrigada, André. É um prazer estar aqui no Visão Parlamentar, estar aqui com vocês. Você me pegou de surpresa com essas fotos e eu gostei demais. Gostei demais. A gente conversou então com a deputada Lohana do PV, a gente falou da atuação dela em defesa da educação, como fortalecimento das universidades estaduais, da lei aprovada na Assembleia de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência Política. A deputada já sofreu ameaças e também da atuação dela como vice-líder da oposição aqui na Assembleia. A você de casa, muito obrigada pela companhia. Nos acompanhe no podcast, nos principais tocadores e também pelo portal da Assembleia na internet. Até a próxima.